Olá, turma, bom dia. Como ontem foi feriado, né? Vocês puderam descansar bastante. Hoje nós vamos estudar duas matérias, português e matemática. O código da nossa aula de português é 02F. Nós vamos estudar o conteúdo do livro, da página 96 até 102. Para o conteúdo do nosso vídeo não ficar muito extenso, a tia vai passar a parte de leitura e interpretação de texto, onde a maioria das respostas são respostas pessoais sobre a sua interpretação. Qual é a sua opinião a respeito daquilo que você leu no texto? E vou explicar a parte do conteúdo, da matéria em si, tá bom? Então, a nossa matéria de português começa na página 99 e fala a respeito dos numerais. É estranho, mas nós também estudamos numerais em português. Por quê? O numeral é a palavra que indica quantidade, ordem, multiplicação ou fração. Então, nós classificamos esses numerais na nossa língua portuguesa. Como você pode observar aí no seu livro, na página 99 e 100, tem uma tabela gigante, com vários exemplos dos números cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Os números cardinais são esses que nós mais utilizamos no nosso dia a dia. 1, 2, 3, 4. Os ordinais, o próprio nome já diz. Ele indica ordem, primeiro, segundo, terceiro e aí por diante. Os numerais multiplicativos, eles indicam uma multiplicação, dobro, né, ou duplo, triplo, quádruplo, quíntuplo, entre outros, existem vários. E por último, os numerais fracionários, são aqueles que indicam partes das frações, meio, metade, terço, quarto, quinto. Se você observar, os números ordinais e fracionários, a partir do quarto elemento, né, eles são bem parecidos. Mas aí então você tem que ler o contexto da frase para saber se trata de um número ordinal ou de um número fracionário. Então, por isso que você tem que conhecer a classificação de cada um deles. Ordinal sempre vai indicar ordem. E os fracionários vão indicar sempre as partes. Por exemplo, o atleta chegou em quinto lugar. Eu comi 1/5 do chocolate. Na frase, o atleta chegou em quinto lugar, quer dizer o quê? A ordem em que ele chegou. Então, esse quinto significa ordinal. Agora, na frase, eu comi 1/5 do chocolate, significa o quê? A parte que eu comi, a parte da fração. Então, você tem que ler com atenção para interpretar cada caso. Na parte das atividades, que vai da página 101 até 102, eu vou exemplificar alguns casos e você vai fazer o restante sozinho. Então, vamos lá. Classifique os numerais seguindo o exemplo. É muito fácil, você tem a tabela ao lado para consultar. Então, você vai dizer se o numeral é fracionário, multiplicativo, cardinal, ordinal. No número 2, você vai escrever os numerais por extenso. A primeira parte, você tem aí em negrito escrito cardinais. Os cardinais são os que indicam a quantidade, são os números na sua forma natural. Então, você vai escrever por extenso, 13, 17, 50, por aí vai. Já lá em cima, nós temos os números ordinais para você escrever por extenso. Ordinais são os que indicam ordem, e eles têm essa bolinha aí do lado, tá vendo? Que indica o grau. Então, por exemplo, ordinais. O número 10, acompanhado da bolinha, nós chamamos de décimo. E esse 70, acompanhado da bolinha? É septuagésimo. E assim por diante. Se você tiver dúvida, tem a tabela ao lado para você consultar.
No número 3, sublinhe os numerais. Leia a frase com atenção e vai sublinhar a palavrinha que representa um numeral. No número 4, você vai numerar de acordo com a legenda. Todo número que for cardinal, você vai colocar 1. Número que for ordinal, 2. Fracionário, 3. E multiplicativo, 4. Já na nossa última página, no número 5, diz assim: dê o numeral ordinal e o multiplicativo correspondente a esses cardinais. Então, nós temos aí 2. Você vai ter que escrever qual é o multiplicativo e qual é o cardinal correspondente. Então, vamos lá. Número 2. O multiplicativo correspondente a 2 é dobro. O cardinal, segundo. Número 6. Qual é o multiplicativo correspondente a 6? Sextuplo. E o cardinal, aliás, ordinal, sexto. Número 3. Qual é o multiplicativo correspondente? Triplo. E o ordinal, terceiro. Assim por diante, tá bom? Você vai fazer sozinho. No número 6, procure em jornais ou revistas 2 frases que contenham numerais e colhe-as no seu caderno. Se você não tiver um material para fazer recorte e colagem, você pode criar 2 frases no seu caderno, tá bom? Agora nós vamos aqui, ó, uso de meio ou meia. Quando a palavra meio for utilizada no sentido de metade, trata-se de um número fracionário. Já ela deve variar de acordo com o termo a qual se refere. Exemplos: o almoço será servido meio-dia e meia. O atleta correu meio quilômetro e depois meia légua. Quando a palavra meio for utilizada no sentido de um pouco, mais ou menos, trata-se de um advérbio, portanto, é invariável, nunca muda de forma. Exemplos: João estava meio cansado do trabalho. A porta estava meio aberta. Conseguiram entender? Nós utilizamos o meio quando queremos dar um sentido de um pouco ou mais ou menos. Estou meio cansada. A porta estava meio aberta, tá bom? Aí você vai completar no número 1, lá em cima, as frases com meio ou meia. No número 2, agora é sua vez. Escreva frases empregando corretamente as palavras meio e meia. Então, muito simples. Se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Tá bom? Agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula. Vamos estudar matemática. Anote o código da nossa aula de hoje de matemática 03F. Então, para responder suas questões de matemática, você pode consultar o seu livro das páginas 222 até a 229. No primeiro exercício, nós vamos trabalhar a respeito da classificação dos triângulos. Os triângulos podem ser classificados de acordo com a medida dos seus lados ou de acordo com a medida dos seus ângulos. Então, no número 1 está perguntando assim: triângulo que possui os 3 lados iguais. Aquele que possui os 3 lados com a mesma medida é chamado de equilátero. Número 2. Triângulo que possui um ângulo obtuso. Quando ele possui um ângulo obtuso, ele é classificado de obtusângulo. Número 3. Triângulo que possui 3 lados diferentes. Quando o nosso triângulo tiver os 3 lados com as medidas diferentes, nós chamamos ele de escaleno. Número 4. Triângulo que possui um ângulo reto. Quando o nosso triângulo tiver um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, chamamos ele de triângulo retângulo.
Número 5. Classifique os triângulos em equilátero, isósceles ou escaleno. Equilátero, quando ele tiver os três lados com a mesma medida, os três lados iguais. Isósceles é quando ele tiver apenas dois lados iguais. E escaleno, quando ele tiver os três lados com medidas diferentes. Agora, no número 6, classifique os triângulos em acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Aí é de acordo com os ângulos, né? Então, nós chamamos de acutângulo quando ele tiver ângulos menores que 90 graus. Chamamos de obtusângulo quando ele tiver um ângulo maior que 90 graus. E retângulo quando ele tiver um ângulo de 90 graus. Você pode consultar a página 228 do seu livro para poder conseguir responder corretamente. Já na próxima página, no número 1, está perguntando qual é a figura geométrica que possui 4 ângulos retos. 4 ângulos retos pode ser um retângulo ou quadrado. Então, você vai ver qual que se encaixa aí na alternativa e marcar um X. No número 2, qual é a figura geométrica que tem os lados opostos paralelos? Nós estudamos que os paralelogramos e os losangos têm os lados opostos e paralelos. Então, você vai ver qual que se encaixa aí na alternativa e marcar um X. Para você responder o número 3, basta você seguir a mesma linha de raciocínio do número 2. No número 4, paralelogramo que tem 4 lados iguais. Quero ver quem acerta essa. Então, basta você observar as figuras. Nós temos aí como alternativa trapézio, paralelogramo, losango e o retângulo. Quais são os que têm os 4 lados iguais? O losango, embora ele tenha os lados paralelos, as suas medidas são iguais. Então, acertou quem respondeu o losango. Agora, no nosso próximo exercício, você vai desenhar no papel milimetrado, esse papelzinho cheio de quadradinho que a tia colocou dentro do caderno de vocês. Você vai desenhar o que se pede usando como apoio a régua ou o seu transferidor. Então, você vai ler o que está sendo pedido em cada alternativa e fazer o desenho correspondente. Caprichem, lembrem-se, vocês estão sendo avaliados de acordo com a realização das tarefas. Quem faz com capricho recebe uma boa avaliação. Quem faz o dever de qualquer jeito, com relaxamento, não vai receber uma boa avaliação. Então, faz com capricho, pinta a figura, não esquece de colocar o seu nome na folhinha, tá bom? No próximo exercício, você vai classificar em quadrado, retângulo, losango ou paralelogramo. Você pode consultar a página 230 do seu livro para responder a essa questão. No número 7, você vai fatorar o MMC. Lembra que fatorar é você dividir os números por números primos ao mesmo tempo. E não esqueça, depois de realizar a divisão, você tem que multiplicar os números primos que você encontrou. Muitos alunos erraram no exercício de matemática da aula passada. Eu sei que nós estamos, em fase de adaptação, um período difícil, mas a explicação foi dada na videoaula. A tia realizou algumas atividades como exemplo, e mesmo os exercícios que eu fiz como exemplo, alguns erraram, então significam que não estão acompanhando as videoaulas. E vocês estão sendo avaliados por isso. Então, não basta só você copiar o código da videoaula, você está prejudicando a você mesmo. Você tem que se entregar aos estudos. Lembrando que se precisar de ajuda, não conseguiu entender, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou telefone da secretaria. Tá bom? Mas você também precisa fazer a sua parte. Então, assista a videoaula com atenção e realize as suas tarefas com atenção também.
Então, os alunos aí que estiverem com dificuldade, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, olha a sua atividade de matemática da aula passada. Os que erraram ou esqueceram de algum detalhe, a tia escreveu um recadinho. Então, olha lá e conserta para na próxima semana a tia corrigir novamente, tá bom? Então, lembra, o MMC você vai achar fatorando, dividindo os números ao mesmo tempo pelos números primos. Depois que você realizar a divisão, você tem que multiplicar os números primos para achar o resultado. Essa continha você vai fazer no seu caderno. Já o número 8, que é o MDC, você pode utilizar o seu caderno como rascunho e anotar aí na folhinha o seu resultado. Tá bom? Façam a tarefa com bastante atenção e capricho. Se precisar de ajuda, é só entrar em contato com a tia. Um grande beijo, até a próxima aula.